livro de Gênesis, capítulo de número 15. É o texto, irmãos, no qual nós estudaremos para sermos edificados pelo Senhor. Gênesis, capítulo de número 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e o servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Nem será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jerbuseu. Que Deus nos abençoe, irmãos, amém? A igreja pode assentar-se. Temos estudado, irmãos, um pouquinho sobre a biografia de Abrão numa série. Hoje é a 5ª mensagem, a 5ª parte da série Uma Jornada de Fé. E nessa série nós queremos aprender sobre Abrão, o patriarca. Temos muito a aprender com ele, é uma história riquíssima, uma história grandiosa. E na noite de hoje o tema da nossa reflexão é respostas às angústias da vida. Vamos analisar o contexto desse texto. O contexto desse texto, irmãos, é uma visão que Abrão teve de Deus, e nessa visão um diálogo. E essa visão, esse diálogo, ocorre exatamente após alguns episódios. Aquele episódio lá do Egito, quando eles passaram pelo Egito, e Abrão teve a ideia de dizer para Sara: vamos dizer que somos irmãos. E eles não eram irmãos, isso é uma meia verdade, já falamos sobre isso oportunamente. Então ele arrumou de dar um jeito, ele tratou de dar um jeitinho brasileiro na situação para se dar bem e não ser penalizado, achando que seria penalizado. Depois houve o episódio da separação do sobrinho Ló, porque Deus havia dito: sai da tua terra e da tua parentela. Ele levou uma parte da parentela, o chamado era para ele, não era para o sobrinho.
Depois houve um outro episódio, que foi a guerra dos 4 reis contra 5, que nós contemplamos na semana passada. Depois o irmão nessa guerra, perdão, o sobrinho nessa guerra foi raptado. Ele cria então um pequeno exército de 318 homens e vai até lá e resgata o sobrinho. E depois, por último, aquele episódio em que o rei de Sodoma diz: pode ficar com os bens, mas eu quero apenas as pessoas. E Abraão diz: eu não quero bem nenhum, para que você nunca diga eu enriqueci a Abraão. Pois bem, exatamente dentro desse contexto, após esses fatos, vem a narrativa que acabamos de ler, que é o verso 15, quando o texto começa dizendo: após esse tempo apareceu o Senhor numa visão, e nessa visão Deus fala a ele: eu vou te dar essa terra. E ele então questiona no seu sonho, na sua visão: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Nem filho eu tenho. O menino que tem lá em casa, ele nasceu, não é meu, ele nasceu, ele é sírio, ele nasceu em Damasco, ele é damasceno, se chama Eliezer. O que o Senhor vai me dar mesmo? Observe aqui, irmãos, uma série de angústias, uma série de dúvidas que habitavam o coração de Abraão, desde o seu chamado: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não há um destino específico, é uma terra. Quando? Não se sabe. Como? Também não se sabe. E ele vai, ele enfrenta, só que no meio desse caminho, ele vai se deparando com circunstâncias novas para ele. Ele estava muito bem estabelecido lá na sua terra. Só que agora ele sai disso e agora tudo é novo. E por conta de tantas coisas novas, de tantos desafios que antes ele não tinha, e agora ele tem que ter, ele tem que assumir, as angústias vão se somando dentro da alma dele. Ele sabe o que Deus falou: de ti farei uma grande nação, mas olha a angústia dele: como eu seria uma grande nação? O que é que o Senhor vai me dar mesmo? Nem filhos eu tenho. E é nesse momento então que Deus o tira do lugar onde está, nos diz o texto, e fala assim: olha para o céu, se é que podes. Conta as estrelas, você consegue? Assim será a tua descendência. Depois o Senhor pede um sacrifício. Abraão, de novo, diz o texto bíblico, que ele se encontra turbado, ele se vê num redemoinho de coisas. As coisas parecem que ele está no meio de um vendaval, ele está no olho do furacão. E de repente, quando ele desperta, o fogo já está aceso. O Senhor passa no meio daqueles cadáveres que pediu para abrir. E ali o Senhor estabelece com ele uma aliança, dizendo: não vai ser fácil. Haverá capítulos ou episódios difíceis na vida, mas a minha palavra eu manterei para sempre. Na noite de hoje, nós queremos falar sobre respostas às angústias da vida. Assim como Abraão, eu também tenho angústias e você também as tem. E não são poucas as nossas angústias, não são poucos os nossos pontos de interrogação. Como enfrentar esses momentos de angústia que eu tenho e você tem? Vamos aprender com Abraão. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, a primeira resposta que Deus nos dá nas nossas angústias é que Deus nos faz lembrar de quem Ele é. Volte o seu olhar para o verso 1. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e ele disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Não tenha medo, eu sou teu escudo. Eu sou teu escudo, eu te defendo, eu cuido de ti, eu te protejo, não tenha medo. Por que Deus fala isso a Abraão? Porque quando ele, no primeiro episódio, quando ele entrou no Egito, o que ele foi fazer? Ele entrou num acordo para dizer: deixa que eu cuido da minha casa, deixa que eu vou proteger a minha esposa. Então vamos fazer um acordo, vamos dizer que você é minha irmã. Já vimos isso, é uma meia verdade, e aprendemos que uma meia verdade é igual a uma mentira inteira
maneira. E Deus está dizendo para Abraão: Abraão, não arrume jeitinho brasileiro, eu sou o teu escudo. Não precisa você agir nos bastidores para isso ou para aquilo, eu sou o teu escudo. Não tenhas medo. A aflição que estava trazendo angústia àquele homem, a aflição tomou conta dele até que ele não conseguiu mais suportar, quando ele fala: Senhor, o que o Senhor vai me dar mesmo? Eu não terei nada, eu só terei o que eu tenho. Mas Deus se manifesta e diz: eu estou vendo o teu coração, eu entendi as entrelinhas das linhas que você escreveu, eu ouvi as palavras que você não disse. Não tenhas medo, eu sou o teu escudo. Nas nossas aflições, irmãos, e as temos, Deus se manifesta a nós das mais diversas maneiras. Entretanto, Ele nunca se esconde, pelo contrário, é Ele quem se revela e nos diz: filho, as angústias eu conheço, mas eu quero te dar duas palavrinhas. Primeira, não tenha medo. Não tenha medo do novo, não tenha medo do Egito, não tenha medo do que vai ocorrer. Eu te protejo. Essa é a segunda palavra. Eu sou o teu escudo. Nas aflições da alma humana, a resposta de Deus é: você se esqueceu quem eu sou. Não se esqueça. Eu sou o teu escudo. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que nas nossas angústias, Deus nos faz lembrar das suas ricas promessas. Volte a olhar para os versos de 3 a 5. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e lhe disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. O que eu acho interessante desse texto, no relato mosaico, Moisés quem escreve esse texto, é quando ele diz assim: eu não terei nada, o que o Senhor vai me dar mesmo? Essa questão da intensidade, da rapidez. Respondeu logo o Senhor, dizendo: observe bem a intensidade. A intensidade não foi depois, mas foi rápido, a questão do tempo. E por que isso? Porque Deus está diante de um homem aflito. Deus está diante de um homem em plena angústia. Falar isso diante de Deus, irmãos, é a mesma coisa que dizer: Senhor, eu estou no meu limite. Eu cheguei aqui, olha, eu não suporto mais. Está difícil para mim. Estou aguentando essas coisas todas calado. Mas Deus revela as suas promessas. Deus, irmãos, tira Abrão do lugar onde ele estava. O final do verso 5 diz isso: tirou-o. E depois de tirá-lo, ele diz assim: olha as estrelas. O convite de Deus é: mude o seu olhar. A palavra de Deus é: olhe de uma outra maneira. A palavra de Deus é: olha para cima. O que Abraão está olhando? Abraão está olhando a sua tenda. Eu não tenho nada do que o Senhor falou. O que eu terei? Abraão está contemplando apenas aquilo que os seus olhos veem. E Deus o convida a um desafio: conta as estrelas, se é que podes. Irmãos, precisamos aprender a olhar para o alto, além daquilo que os nossos olhos contemplam, porque lá está a promessa. A promessa não está dentro de mim nesse sentido.
A promessa, nesse sentido, não está naquilo que eu tenho ou que eu posso contar, porque a promessa de Deus é incontável, vai além. E ele estava querendo um filho. E Deus disse: tu terás um. Agora, olha para cima. Esta é a promessa. Irmãos, nas nossas angústias, nós não podemos fixar os nossos olhos em nós mesmos. Nós não podemos fixar nas nossas angústias o nosso olhar no nosso coração. Sabe por quê? O que a Bíblia fala sobre o coração? Que ele é totalmente corrupto. Nosso coração não é confiável. Não é. Por isso que o provérbio diz: dá-me o teu coração. Dá-me. Não tome para si, dá ele. Porque ele é precioso. Dele procedem as fontes da vida, doces ou amargas, fontes de luzes ou de trevas, estão dentro do coração. Então, filho meu, dá-me o teu coração. E no outro texto, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É a forma como nós vemos as coisas. Abraão, na sua angústia, ele não tinha olhar para o alto. Ele se esquecera das promessas de Deus. Nas nossas angústias, a resposta de Deus é: firme as promessas. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a resposta de Deus às angústias da vida é quando Deus nos faz lembrar da sua aliança. Não apenas as promessas, mas algo muito maior, a sua aliança. Volte a olhar para o verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, Nilo, até ao grande rio Eufrates, e todos esses povos que aí habitam nessa geografia. Interessante. A angústia que aquele homem vivia era tanta que ele somatizou os problemas no seu próprio corpo. A palavra somatizar vem do grego soma, corpo. Então nós somatizamos os problemas. A angústia era tão grande que ele trouxe para o corpo. O que nós estamos aqui, irmãos, nós estamos diante de um homem, repito, no limite. Ele não está suportando, ele não tem estrutura suficiente para enfrentar aqueles desafios que Deus estava lhe propondo. Embora isso estivesse ocorrendo, nos diz o verso de número 6 que ele creu. Mesmo nas angústias, o que nós estamos aprendendo com Abraão é: não alimente as angústias, mas alimente a fé. E no meio das angústias, nos diz o verso 6, ele creu. E esse foi o seu tesouro, porque o texto diz isso, e foi imputado, foi colocado para a sua justiça diante de Deus, mesmo no meio das angústias. Eu quero chamar a sua atenção aqui sobre o que está narrado nos versos 12 e 13. Os versos 12 e 13, irmãos, falam de algo que na linguagem de Moisés é uma linguagem poética, humana, naturalmente, mas que são incapazes de traduzir a profunda dor e aflição no fundo do poço de um homem chamado Abrão. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão. Ele perdeu os sentidos. Ele desmaiou. Tal era o terror que ele estava vivendo. Grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ele perdeu a visão. O estado emocional daquele homem estava esgotado, as suas forças exauridas, acabadas, chegaram ao fim. Ele mostrou a sua finitude, ele mostrou o seu limite, ele mostrou a sua humanidade. Irmãos, nós homens somos assim. Nós não somos super-homens. Nós temos medo, todo mundo tem medo.
Eu tenho muito medo. Os medos habitam a nossa alma. Nós somos frágeis e todos somos muito frágeis. Abraão não era diferente de nenhum de nós. E no meio do seu pavor, a sua angústia fez com que aquele homem perdesse os sentidos. Ele pegou os animais que Deus ordenou. Ele preparou tudo, mas aquilo tudo era difícil para ele. Ele estava no seu limite e ele apagou. Ele teve ali uma síndrome de burnout. Esgotamento. Abraão se esgotou. Interessante. Deus não o abandonou. E glória a Deus por isso. Nós também temos as nossas síndromes. E mesmo quando nós estamos esgotados, Deus continua sendo Deus. Ele não nos abandona pela nossa condição humana de medo, de pavor, de incompreensões, dos nossos fantasmas que nós criamos. Ele continua sendo Deus. Nós mostramos a nossa finitude e Ele mostra a sua eternidade. Ele mantém sua palavra e mais do que cumprir promessas, Ele estabelece uma aliança. Quando Deus diz assim, no verso 18, nesse mesmo dia fez o Senhor aliança, dizendo, a tua descendência dei, não é darei, dei, já é da tua descendência. É uma aliança de que Deus continuará sendo Deus. É a convicção de que sua palavra não voltará atrás. É a convicção de que poderemos seguir adiante, confiados nessa aliança, porque é uma aliança eterna. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, isso é Deus. Nós estamos, irmãos, diante de um homem limitado, e um homem com medo, um homem que não compreende Deus plenamente. Nós também não somos assim? Quem é que compreende Deus plenamente? Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quem há que possa arrogar para si, querer para si a plenitude do conhecimento de Deus? Não há. Nós estamos diante de um homem que tem sim angústias, um homem que tem sim medos, e um homem que está mostrando para nós que ele não está pronto. É Deus quem vai capacitando no meio da jornada, mas Ele vai capacitando, Ele não vai abandonar. É um Deus que vai visitando, é um Deus que vai ensinando, é um Deus que vai formando, um Deus que vai se revelando mesmo nas areias do deserto. Quando nós mesmos nos fatigarmos, Ele manterá a sua palavra e a sua posição. Eu separei aqui dos textos, irmãos, para nós lermos. O primeiro texto é 2 Coríntios 1:20. Juntos leiamos. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Cada uma das promessas de Deus são cumpridas em Cristo. Tem em Cristo o sim. Segundo texto, Números 23:19, leiamos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Deus é diferente de nós. Deus não é um homem. Ele é Deus. E como tal, é assim que Ele se revela na angústia de Abraão, dizendo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo. As nossas angústias, irmãos, são comuns. Faz parte de nós.
é parte integrante da alma humana. Em maior ou menor intensidade, não importa, todos nós as temos. E é bom que as percebamos e as admitamos, porque é em Deus que nós teremos respostas e forças para enfrentá-las no dia a dia. Abraão foi caminhando e foi se calando até que ele chegou ao limite. Às vezes nós fazemos exatamente isso quando nós vamos nos calando, até que uma hora a gente não pode mais. Vimos isso na nossa escola bíblica dominical, a necessidade da prática do desabafo, por meio da conversa ou por meio da oração com o Senhor. Não é errado, irmãos, nós colocarmos para Deus os nossos medos, não é errado. Abraão assim fez. Eu sei que o Senhor me prometeu filhos, mas o que eu tenho? Não é errado. Converse com Deus. Abra o seu coração diante do Senhor e fale. Isso não é vergonhoso. A Bíblia fala que um coração contrito Deus não despreza, Deus recebe. Então, quando nós nos vemos assim, em grandes angústias ou em grandes aflições, irmãos, que bom que temos a Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é o caminho que temos, Ele é o nosso refúgio, é Ele o nosso escudo, Ele é o nosso abrigo no temporal, é Ele que nos refugia, é Ele que nos acolhe, é Ele que nos recebe, é Ele que nos traz consolo. Portanto, é a Ele que devemos ir. Ele se revela a nós, nos falando da sua bondade. É Ele quem nos sustenta e se revela, irmãos, nos lembrando de quem Ele é. Ele nos faz trazer à memória cada uma das suas promessas e, sobretudo, Ele confirma a sua aliança para com o seu povo. É assim que atravessamos as angústias, não alimentando-as, mas alimentando-nos de Deus e da sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.